Imagine um organismo acostumado diariamente a uma enxurrada de substâncias artificiais, conservantes, corantes, aromatizantes, açúcares, gorduras hidrogenadas, combinações químicas pensadas para enganar o paladar e estimular o consumo contínuo. Agora imagine que da noite para o dia, esse organismo deixa de receber tudo isso. 30 dias. Apenas 30 dias sem ultraprocessados. O que acontece dentro do corpo nesse intervalo é muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina. E entender esses mecanismos é como observar em tempo real a forma como o corpo humano tenta voltar ao equilíbrio natural depois de anos imerso em alimentos artificiais. Hoje vamos explorar um pouco mais do que estudos mostram que acontece no corpo ao parar de consumir alimentos ultraprocessados, desde as mudanças mais simples até as mais complexas. Mas antes de irmos ao que interessa, eu só lhe peço que deixe seu like e se inscreva no canal, incentivando o nosso trabalho por aqui. Vídeos como esse exigem um grande trabalho de pesquisa para que possamos sempre trazer o que a ciência afirma através de estudos ser o melhor para a sua saúde. Os ultraprocessados, refrigerantes, fast food, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, comidas congeladas, embutidos, não fazem mal apenas pelo excesso de calorias. Eles alteram o apetite, mexem com hormônios, enfraquecem a saciedade, inflamam tecidos, desequilibram a flora intestinal, afetam a pele e até interferem na química cerebral. Tirar esses alimentos da rotina por 30 dias é como apertar um botão de reset metabólico. Não um milagre, mas um período suficientemente longo para que mudanças bioquímicas reais aconteçam. A transformação mais perceptível, aquela que muita gente percebe antes mesmo de completar as 2 primeiras semanas, é a perda de peso espontânea. Não porque exista mágica, mas porque a quantidade de calorias ingeridas cai naturalmente quando alimentos reais entram no lugar. Estudos clínicos mostram que quando pessoas são colocadas em dietas compostas majoritariamente por ultraprocessados, elas comem em média 500 calorias a mais por dia sem perceber e ganham peso rapidamente. Quando a dieta é composta por alimentos minimamente processados, o corpo se autorregula. Come-se menos, sente-se mais saciedade e a fome emocional diminui. Em 30 dias, essa diferença pode resultar em perda de peso real e muitas vezes significativa, dependendo do ponto de partida e do padrão alimentar anterior. A razão disso é simples: ultraprocessados são densos em calorias, mas pobres em fibras e proteínas. Eles entram rápido, são mastigados pouco, permanecem pouco tempo no estômago e são absorvidos depressa. Isso causa picos de glicose e insulina, que minutos depois empurram o corpo para uma queda energética, provocando ainda mais fome. É um ciclo perfeito para fazer alguém comer sem parar. Quando se corta esses produtos e se consome alimentos naturais, vegetais, frutas, ovos, carnes, leguminosas, a digestão desacelera, a glicose sobe de forma gradual, a insulina responde de forma mais controlada e o corpo não entra na montanha-russa metabólica que gera compulsão alimentar. Os primeiros dias podem não ser fáceis. Um organismo acostumado à hiperestimulação de açúcar, sal e gordura ultraprocessada reage como alguém que abandona um vício. Irritabilidade, vontade súbita de comer doce, ansiedade e sensação de falta de algo são comuns. Isso é explicado pelas vias dopaminérgicas. Ultraprocessados ativam centros de recompensa no cérebro de forma muito mais intensa que alimentos reais. Mas conforme essas vias se reequilibram, a relação com a comida muda. A partir da segunda semana é comum que o desejo por alimentos artificiais diminua e o paladar comece a recuperar sua sensibilidade. Frutas parecem mais doces, refeições naturais passam a gerar prazer genuíno. É o cérebro reaprendendo. No mesmo período, a energia diária tende a estabilizar. A ausência de picos e quedas bruscas de glicemia faz com que o corpo mantenha níveis mais constantes de combustível para o cérebro e para os músculos. Isso significa menos sensação de fraqueza após as refeições, menos sonolência após o almoço e uma clareza mental mais estável. Muitas pessoas relatam que conseguem trabalhar, estudar ou treinar com mais foco, porque deixam de enfrentar o cansaço cíclico provocado pelos ultraprocessados.
A ciência confirma: dietas ricas em alimentos integrais melhoram sensibilidade à insulina, reduzem inflamação e modulam neurotransmissores ligados à atenção e bem-estar emocional. Ao mesmo tempo, o intestino passa por uma transformação profunda. O microbioma, conjunto de trilhões de bactérias que influenciam digestão, imunidade, humor e metabolismo, responde rapidamente à mudança alimentar. Em poucos dias, sem ultraprocessados e com maior ingestão de fibras, há aumento das bactérias benéficas produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato. Esses compostos reduzem a inflamação intestinal, fortalecem a barreira intestinal e influenciam até o metabolismo da gordura corporal. Estudos mostram que mudanças no microbioma podem ocorrer em menos de 2 semanas após a alteração dietética. Em 30 dias, essas mudanças já são visíveis em exames especializados e perceptíveis na vida real. Trânsito intestinal mais regular, menos inchaço e menos desconforto abdominal. A partir da segunda ou terceira semana, os efeitos começam a aparecer também na pele. E esse é um ponto que recebe pouca atenção, mas é extremamente relevante. A pele é um órgão que reflete inflamação interna, oxidação, qualidade hormonal e estado nutricional. Ultraprocessados aumentam glicação, processo no qual o açúcar excessivo se liga ao colágeno e o danifica. Isso favorece rugas, flacidez, textura áspera e envelhecimento precoce. Também elevam inflamação, o que pode agravar acne, rosácea e dermatites. Quando esses alimentos são removidos, o processo de glicação diminui e o corpo passa a preservar melhor o colágeno existente. Além disso, alimentos integrais fornecem antioxidantes naturais, vitaminas A, C, E, minerais e fitoquímicos, que combatem radicais livres responsáveis pelo dano celular. Como resultado, a pele tende a se tornar mais uniforme, menos oleosa, com menos espinhas e mais viço. Estudos confirmam que dietas com baixo índice glicêmico reduzem acne e melhoram a qualidade da pele. Outro ponto essencial é a redução da inflamação sistêmica. Ultraprocessados elevam substâncias inflamatórias no sangue. Em 30 dias sem eles, marcadores como PCR ultrassensíveis podem começar a cair, que é um teste que mede inflamações leves e silenciosas que avalia risco de AVC, por exemplo. Não é uma cura instantânea, mas é um passo sólido na direção de menor risco cardiovascular, menor risco de resistência à insulina, melhor resposta imunológica e até melhora no humor. Vários estudos associam ultraprocessados a maior incidência de depressão. Reduzir esse consumo diminui a carga inflamatória que afeta o cérebro e melhora neurotransmissores ligados ao bem-estar. A saúde do coração também reage rapidamente. Como a redução natural no consumo de sódio e gorduras ruins, a pressão arterial tende a baixar, especialmente em pessoas sensíveis ao sal. O colesterol LDL pode diminuir e o HDL aumentar, pois a composição das gorduras ingeridas muda completamente. A troca de comidas prontas e frituras por gorduras naturais, como azeite, castanhas e peixes, gera impacto direto nos lipídios sanguíneos. Tais mudanças são observadas em semanas, não apenas em meses, e é impossível ignorar o impacto na retenção de líquido. Ultraprocessados são carregados de sódio. Ao cortar esses alimentos, o corpo elimina excesso de água acumulada nos tecidos. Isso reduz inchaço corporal, melhora a aparência da pele, diminui bolsas nos olhos e até afina discretamente o rosto. Muitas pessoas interpretam isso como perda de peso, e de fato parte é, mas é também perda de edema, algo extremamente benéfico para o corpo. A melhora no sono é outro ponto frequentemente relatado. Com menos aditivos estimulantes, menos açúcar e menos sobrecarga digestiva à noite, o corpo tende a entrar mais facilmente em ciclos de sono profundo. O resultado, mais descanso e melhor recuperação física. Como o sono e metabolismo são profundamente conectados, boas noites de descanso reforçam ainda mais a perda de peso e a regulação hormonal. Depois de 30 dias, a mudança hormonal é perceptível. A leptina, hormônio da saciedade, e a grelina, hormônio da fome, ficam mais equilibradas, tornando a alimentação mais intuitiva e menos compulsiva.
É comum que ao final do mês a pessoa sinta fome real em horários regulares e deixe de sentir vontade de beliscar o tempo todo. Esse é um dos maiores sinais de que o corpo voltou a operar em equilíbrio. No longo prazo, reduzir ultraprocessados diminui risco de diabetes, hipertensão, AVC, câncer e doenças cardíacas. Diversos estudos populacionais confirmam isso, incluindo grandes cortes europeias e americanas, que acompanharam milhares de pessoas por anos, demonstrando que quanto maior o consumo de ultraprocessados, maior o risco de mortalidade geral. 30 dias não eliminam riscos acumulados, mas colocam o organismo de volta em direção mais segura. Quando se observa todos esses pontos juntos, menor inflamação, melhor controle da glicemia, perda de peso, microbioma fortalecido, melhora da pele, mais energia, melhor sono, equilíbrio hormonal, entende-se que deixar ultraprocessados não é apenas uma dieta, mas uma adaptação biológica. É o corpo funcionando como deveria. 30 dias não resolvem tudo, mas são suficientes para iniciar um ciclo fisiológico completamente diferente daquele que os ultraprocessados mantêm. O mais curioso é que muitas dessas mudanças surgem sem controle obsessivo de calorias, sem cardápios rígidos e sem sofrimento extremo. Elas ocorrem porque, ao remover alimentos artificiais projetados para burlar os mecanismos naturais de saciedade, o corpo consegue retornar ao estado em que nasceu para operar. Menos estímulos químicos, mais comida de verdade, mais biologia funcionando como deveria. E ainda assim, o maior impacto talvez não aconteça no corpo, mas na percepção. Ao final de 30 dias sem ultraprocessados, muitas pessoas percebem que estavam vivendo um estado constante de inflamação, cansaço e compulsão alimentar sem sequer perceber. A clareza mental retorna, o humor se estabiliza, a pele reflete a mudança interna. O intestino começa a trabalhar como deveria e o peso, aquele marcador visível que motiva tantas pessoas, finalmente responde a uma estratégia que não força o corpo, mas o liberta da manipulação química dos alimentos industriais. 30 dias podem parecer pouco tempo, mas para o corpo humano representa uma janela poderosa, uma pausa necessária, um momento em que o organismo se reorganiza, um lembrete silencioso de que a natureza ainda sabe mais do que qualquer alimento criado em laboratório. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, para continuar incentivando o nosso trabalho por aqui. Não deixe também de conferir os outros vídeos do canal, que eu tenho certeza que algum deles servirá para o seu objetivo. E confira também o link na descrição, onde é possível comprar suplementos originais de marcas renomadas com um preço mais acessível ao varejo e com a entrega rápida do Mercado Livre.